Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Tá, nós estamos continuando hoje, é o segundo domingo que na reunião da manhã nós temos o tema sendo trabalhado. Não é pela força, é pelo Espírito. Amém? Então hoje, a minha oração é que o seu coração esteja em sintonia, esteja na frequência do Espírito de Deus. E que você tenha de fato e de verdade a tua fé, a tua espiritualidade fortalecida. E que você receba graça especial do Senhor conforme as suas necessidades. Tem alguém aí, gente? Amém? Graças a Deus. Tá, os que trouxeram a Bíblia, abra no livro do profeta Zacarias, para facilitar para você. Tá, eu tenho colocado isso vez por outra. Se você não tem muita habilidade para manusear a Bíblia, para encontrar os livros, os textos sagrados, uma dica: toda a Bíblia traz lá no início o índice. Então lá vem as referências, né? Os nomes dos livros e a página onde você encontra o livro. Mas, para facilitar para você, se você encontra Mateus mais fácil, você volta, encontra Malaquias, e antes de Malaquias está o livro de Zacarias, tá? Vou dar outra dica: está entre Gênesis e Apocalipse. Facilitou nada, né? Livro do profeta Zacarias, no capítulo 4, é onde está o texto básico desta campanha. Não é pela força, é pelo Espírito. O que eu posso agora eu te entregar? A minha alma anseia em saber. Eu tão pouco tenho para te ofertar. Tu merece tanto receber. Te darei, Jesus, minha vida, o meu ser. Te darei, Jesus, minha vida, o meu ser, te darei. Ó, tu que fazes a rosa se abrir, e o pranto torna em sorrir. O que devo eu te oferecer? Quer a minha alma, pois saber te darei, Jesus, minha vida, o meu ser. Te darei, Jesus, minha vida, o meu ser. Te darei, eu te dei, Jesus, minha vida, o meu ser. Eu te dei, Jesus, minha vida, o meu ser, eu te dei. Amém? Livro do profeta Zacarias, no capítulo 4, o verso 1 a seguir. A palavra do Eterno diz assim: tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu Senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu que é isto? Respondi: não, meu Senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. E o verso 7: quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque
Ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Diga amém. Tá, escute com atenção. O nome Zacarias significa o Senhor se lembra. E de fato, eu tenho encontrado muitas pessoas pela vida que têm uma sensação e de repente uma declaração de que Deus se esqueceu delas. E quem sabe você veio aqui hoje e você está vivenciando situações na sua vida que você tem esse ponto de interrogação: será que Deus se esqueceu de mim? É comum em meio às crises, às dificuldades da vida, às situações indesejadas, as pessoas se sentirem desamparadas pelos amigos, pela família, e algumas das pessoas pensam que estão até mesmo desamparadas por Deus e que Deus se esqueceu delas. Eu não conheço você, eu não sei o que você está enfrentando na vida, eu não sei dos desafios que você tem enfrentado nesses últimos dias, mas uma coisa eu quero dizer a você nesta manhã, nesta reunião: bom dia, Espírito Santo. Deus se lembra de você. Ele não se esqueceu de você. De repente o seu amigo se esqueceu de você, a sua amiga, de repente o seu pai, a sua mãe, as pessoas que são sangue do seu sangue e que você esperava o melhor delas na hora que você mais precisou, eles se esqueceram de você. Mas esse livro diz: ainda que o seu pai e a sua mãe venham se esquecer de você, Deus, ele se lembra. Deus se lembra de você. Ele se lembra de você na sua dor, na sua crise, na sua aflição, na sua dificuldade. E ele não somente se lembra, mas ele tem graça especial. Eu tenho colocado isso frequentemente. Deus tem graça especial para os momentos especiais de nossas vidas. Eu falo isso como atestado da graça de Deus. Na trajetória da minha vida, eu vivenciei momentos difíceis, desafiadores, em que eu procurei um amigo, não achei, eu procurei outro amigo e não encontrei. Em situações que de repente até a família me ignorou. Mas eu vi a boa mão do Eterno estendida e liberando graça especial sobre a minha vida. Eu sou um atestado da graça de Deus. Eu vim aqui hoje dizer a você que não importa a sua dor, a sua lágrima, a sua aflição, a sua crise, a sua dificuldade. Eu vim aqui declarar: haja graça na sua vida. Haja graça de Deus na sua vida e vai haver graça dele na sua vida. Porque ele é cheio de graça. Ele é a fonte de toda a graça. Ele é a fonte de tudo aquilo que eu e você precisamos. Não é o seu amigo, a sua amiga, não é o seu esposo, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe ou o seu filho, ou seja, quem for. A fonte da graça que você precisa é o Senhor, é o Todo-Poderoso. Diga quem está ao seu lado: Deus não se esqueceu de você. Está me ouvindo? Então este é o ponto para introduzir a minha mensagem nesta manhã. O nome Zacarias, Deus se lembra. Você pode se esquecer de Deus, de repente, no dado momento da sua vida, na bonança, na hora do pódio, na hora do triunfo, na hora do sucesso. De repente alguém pode se esquecer de Deus, mas Deus não se esquece da gente. Ele não se esqueceu de mim nos momentos difíceis da minha vida e nem nos momentos de triunfo, de sucesso. Deus não se esqueceu de mim e nem de você. Tem alguém aí? Então, o contexto do texto, e se você ler o livro do profeta Zacarias, você vai entender o que eu vou dizer agora. O profeta, ele está entre aqueles que voltaram do exílio babilônico. Jerusalém foi invadida e foi destruída, e algumas pessoas foram levadas cativas, prisioneiras para a Babilônia. E entre estes cativos estava Zacarias. E agora ele volta, e não somente ele volta, mas outras pessoas voltam com ele. E eles têm o desafio, o grande desafio, de reconstruir Jerusalém. Erga sua cabeça, olhe para mim e não se distraia. A reconstrução de uma cidade destruída, Jerusalém, a cidade santa. Eles voltam do exílio babilônico e encontram o caos, encontram uma cidade aos escombros. Eu vou dizer a você uma coisa que frequentemente eu digo: construir é um desafio, reconstruir, o desafio é maior. Está me ouvindo?
Se fosse para construir a cidade, seria um desafio, mas o desafio é maior porque o desafio é de reconstrução. Tem os escombros, tem os entulhos. E quem já trabalhou com isso, quem já coordenou uma reconstrução, sabe do que eu estou falando. Eu vi uma pessoa que trabalha com construção, ou um mestre de obras, ele declarou, ele disse: eu prefiro construir uma casa, pegar do zero, do alicerce até o acabamento, do que pegar uma reconstrução. Estão compreendendo? Eu vou dizer de novo: construir é um desafio, reconstruir, o desafio é maior. Mas isso tem a ver, não é somente com construção de casa, de prédio, de cidade. Isso tem a ver com a reconstrução, de repente, de uma área da vida que está aos escombros. Erga sua cabeça e escute com atenção. Você construir um casamento ou um relacionamento conjugal é um desafio. Não é fácil. Vida a dois não é fácil. São duas pessoas que se unem com a proposta de conviverem. E conviver é diferente de viverem juntos. Um casal pode viver junto, mas isso não significa que o casal está convivendo. Está compreendendo o que eu estou falando? Conviver é entrar na vida do outro, é a unidade. E construir um casamento, uma vida a dois, uma vida conjugal é um desafio. Não é fácil. Agora, reconstruir um casamento, o desafio é maior. Está me ouvindo? Um casamento que chegou na instabilidade do relacionamento, que chegou na crise, que chegou na indiferença, na frieza da relação, a reconstrução desse casamento, o desafio é maior ainda, porque vai exigir uma série de coisas que de repente os cônjuges precisam terem disposição para tal. A vida financeira de uma pessoa, a construção dela é um desafio. É um desafio a pessoa buscar mecanismos, buscar renda, buscar lucros e ganhos na vida. É um desafio. Construir uma estabilidade ou um patrimônio. Mas o desafio é maior quando se trata de reconstrução da área financeira de uma pessoa que de repente tem dívidas e as dívidas estão ameaçando o patrimônio que essa pessoa demorou anos para adquirir. Está me ouvindo? A reconstrução da vida financeira não é fácil, é um desafio. A construção é um desafio, a reconstrução, o desafio é maior. A mesma coisa se aplica à família. Você ter a sua família unida é um desafio. E a maioria dos que está aqui hoje sabe do que eu estou falando. Agora, você reconstruir a família, para que a família esteja unida novamente, o desafio é maior. É maior. E em se tratando da espiritualidade, em se tratando da vida espiritual, a construção da espiritualidade de uma pessoa é um desafio. O desafio da leitura, da palavra, da meditação, da oração, da consagração, do congregar, do obedecer a palavra de Deus. É um desafio. Agora, a reconstrução de uma vida espiritual que de repente desmoronou. No erro, no pecado, na frieza espiritual. O desafio é maior, porque a pessoa de repente ela está insensível à palavra de Deus, está insensível às revelações da palavra de Deus. Ela está com o coração frio, gelado, petrificado. O desafio é maior. E Deus está falando, mas a pessoa ignora que Deus está falando. Porque a espiritualidade da pessoa está numa dimensão tal que ela não tem revelação no seu espírito, que precisa reconstruir esta área. Diga quem está com você, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Agora escute. A cidade de Jerusalém está um caos. A destruição está por toda parte, os escombros, os entulhos por toda a parte. Isso vale para qualquer área da vida. Reconstrução de qualquer área da vida. Os entulhos de repente estão por toda parte. Estão me ouvindo? Ou os escombros. E tem que te remover os entulhos, tem que remover os escombros e fazer uma avaliação daquilo que pode continuar, daquilo que não deve continuar e reconstruir. E então está lá o profeta Zacarias, está o sumo sacerdote Josué, e está o governador Zorobabel. Eu falei aqui outro dia sobre os 3 ministérios. Os 3 ministérios estão aqui, nesse livro.
Os únicos 3 ministérios que eu consigo discernir em toda a Escritura Sagrada. Qualquer dom, qualquer talento, qualquer vocação, qualquer ministério está acoplado a um desses 3 ministérios. O ministério profético, Zacarias é o profeta. O ministério sacerdotal, Josué é o sumo sacerdote. E o ministério de governo, de administração. Eu disse e repito, uma sociedade precisa de um gestor, precisa de um governo, para estabelecer as regulamentações do viver em sociedade, do viver harmonicamente em sociedade. A cidade, o estado, a nação vira um caos se não tiver regulamentações para o viver em sociedade. Estão compreendendo? Então, o profeta, eu repito o que eu disse e é importante você saber disso. O profeta é boca de Deus falando com o povo. O profeta, ele ouve Deus e ele fala com o povo. E normalmente, o ministério profético, especialmente nos dias da Bíblia, era assim: o profeta denunciava o pecado e ele anunciava o juízo de Deus. Ele denunciava o erro e anunciava o juízo de Deus. A terceira coisa, que era o papel do profeta no seu ministério: escute. Denunciava o pecado, o erro, anunciava o juízo de Deus em consequência do pecado, em consequência do erro. Mas ele tinha o papel de anunciar a esperança. Está compreendendo? Deus nunca enviou o seu juízo sem antes dar esperança, sem antes dar a oportunidade do escape. Deus sempre tem um escape. Você pode dizer isso comigo? Diga: Deus sempre tem um escape. Não vai ter uma pessoa sequer debaixo do juízo de Deus, seja nesse mundo ou na eternidade, que possa dizer que Deus não deu a oportunidade de escape, que Deus não deu a saída. Está me ouvindo? Então o profeta Zacarias, ele é boca de Deus falando com o povo. O sacerdote, o papel do sacerdote, o sacerdote é boca do povo perante Deus. Se por um lado o profeta ouve Deus e fala com o povo, por outro lado o sacerdote escuta o povo, as dores, as aflições, as crises, os planos, os sonhos, e ele anuncia para Deus. Ele é porta-voz do povo perante Deus. Estão me ouvindo? E Zorobabel. Então aqui nós temos Zacarias, temos o sumo sacerdote Josué e temos o governador Zorobabel, que é o gestor público, aquele que tem a responsabilidade de gerir a coisa pública, de gerir as relações da sociedade. Então os 3, diante do caos, isso é muito importante você entender, diante dos escombros, Jerusalém está destruída, o templo está destruído, o governador está preocupado em relação à reconstrução da cidade, e o sumo sacerdote Josué e Zacarias, o profeta, eles estão preocupados com a reconstrução do templo. Estão compreendendo? E por conta do caos, por conta da destruição, dos escombros, dos entulhos por toda parte, os 3 estão desolados. Eles estão desanimados. Erga sua cabeça e escute com atenção. Esse é o modo como algumas pessoas ficam diante do caos de determinada área da sua vida. Quando a pessoa olha uma área da sua vida, está aos escombros, ou a área financeira, ou a sua saúde, ou família, ou a área sentimental, e a pessoa vê os entulhos, os escombros, está destruída, é comum a pessoa de repente se sentir desanimada, desolada. E os 3, e não somente os 3, porque eles estão representando o povo. Ali era desolação, era o desânimo. Está me ouvindo? E talvez você veio aqui hoje com essa sensação do desânimo. Não sabe por onde começar, não sabe o que fazer, não sabe a hora de fazer. E você está desanimado, desanimada por conta de determinada área da sua vida que está aos escombros. Agora escute. Diante disso, o profeta Zacarias, ele tem uma experiência sobrenatural extraordinária. E se você ler o livro todo, você vai ver que o livro de Zacarias traz várias experiências extraordinárias
que ele teve com o mundo espiritual. Mas especificamente nesse verso que nós lemos, ou no capítulo que nós lemos, essa parte do capítulo 4, o anjo apareceu a ele. Eu repito, há um sentimento de desolação, de desânimo, há um sentimento de não saber o que fazer, nem como fazer, e de repente um sentimento de desistir. E diante desses sentimentos é que ele tem essa experiência. Uma experiência espiritual extraordinária. O anjo aparece a ele, e entre outras coisas, o anjo faz uma declaração. É como se o anjo dissesse: não fique desanimado, não desista. E a declaração se consuma com essa expressão. O anjo diz: não é pela força, mas vai ser pelo Espírito. O anjo diz: é um desafio reconstruir, é um desafio a reconstrução do templo, é um desafio a reconstrução da cidade, a reconstrução da espiritualidade do povo. Mas não fiquem desanimados, desorientados, porque não vai ser pela capacidade humana que essas coisas vão acontecer. Elas vão acontecer pelo Espírito. Pelo Espírito. Está compreendendo? Eu estava orando, meditando, e eu já pensei nisso N vezes, várias vezes. A capacidade humana, ela é extraordinária. A inteligência humana, a força humana. O fato é que Deus dotou o ser humano de capacidades incríveis, extraordinárias. Só que sejam elas quais forem, elas têm limites. A capacidade humana, por mais extraordinária que ela seja, ela tem limites. Está me ouvindo? Limites. Pela capacidade humana, você faz muitas coisas. Você não somente constrói, mas de repente você reconstrói. Pela capacidade humana que Deus te concedeu. Mas é fato que tem momentos na vida, tem situações na vida que nós nos vemos no limite da capacidade humana, ou para construir ou para reconstruir. Tem momentos na vida que nós podemos nos sentir desanimados, desolados. E a gente fica se perguntando: mas como isso vai acontecer? Ou o que eu devo fazer? Como é que eu posso ter os resultados que eu gostaria de ter? E está esse caos, estão os escombros. Deus está dizendo ao profeta: não é pela força, não é pela capacidade humana que essas coisas vão acontecer, mas vai ser pelo Espírito. É pelo Espírito que vai ter a reconstrução da cidade de Jerusalém. É pelo Espírito que vai ter a reconstrução do templo. É pelo Espírito que vai ter a reconstrução da espiritualidade do povo. Isso se aplica à minha vida e se aplica à sua vida também. Não é pela capacidade humana que os teus sonhos vão se realizar. De repente Deus colocou planos no seu coração, colocou sonhos, porque a palavra do Eterno diz que Deus coloca em nós o querer e o realizar. É Ele que planta sonhos em nossos corações. E de repente os sonhos são tão extraordinários que nós ficamos questionando: mas como é que isso vai acontecer se a minha capacidade é limitada para conquistar isso, para desfrutar disso? Não é pela capacidade humana, é pelo Espírito de Deus que acontece aquilo que Deus coloca em nossos corações. Tem alguém aí? Não? Então, isso vale não somente para os planos, para os sonhos, para os projetos, mas vale também para as crises, as dificuldades, as situações indesejadas da vida. Como é que eu vou sair dessa? Como é que eu vou dar a volta por cima? Como é que eu vou superar esse momento difícil da minha vida? Como é que eu vou conseguir prosseguir na jornada da vida? Depois que a minha vida ficou aos escombros, ficou aos entulhos, como é que eu vou conseguir superar? Eu vim aqui hoje para dizer a você que não é pela sua capacidade, mas é pelo Espírito Santo que você vai dar a volta por cima. É pelo Espírito de Deus que você vai conseguir. É pelo Espírito de Deus que você vai reconstruir a sua vida e você vai recomeçar. Pela sua capacidade você não terá condições. Está me ouvindo? Eu não conheço a sua capacidade, mas você é limitado também. Não é pela sua condição. As suas finanças são limitadas, a sua energia é limitada, a sua força é limitada, os seus acessos são limitados. Os recursos da medicina, por mais evoluída que ela seja, eles são limitados. Está me ouvindo? Mas não é pela capacidade humana, é pelo Espírito de Deus. Acredite no que eu estou falando. É o Espírito Santo que vai fazer você ultrapassar limites. É o Espírito Santo que vai fazer você chegar onde você nunca imaginou que chegaria. É o Espírito Santo que vai fazer você subir no pódio da vida e receber o troféu da felicidade. Não é pela sua capacidade, é pelo Espírito.
Está me ouvindo? Agora escute. Alguém pode pensar erroneamente. Então, já que não é pela minha capacidade, não é pelo meu esforço, não é pela minha dedicação, eu vou ficar deitado em berço esplêndido, esperando o triunfo acontecer, esperando a reconstrução acontecer. Já que não é pela minha capacidade, é pelo Espírito. Então eu vou terceirizar tudo para o Espírito. Sabe o que esse livro diz? A fé sem obras é morta. Embora não seja pela capacidade humana, por mais extraordinárias que elas sejam, embora seja pelo Espírito, Deus considera a sua parte. Caiu a ficha agora? Deus considera o seu esforço. Deus considera a sua dedicação. Deus considera o dar tudo de si. Porque é exatamente quando a gente dá tudo de nós é que Deus entra em ação. Quando nós não temos mais nada para dar, quando nós não temos mais nada para fazer, é que é a hora de Deus entrar em cena. Eu vou repetir, tem pessoas que pensam erroneamente. Já que não é pela força, não é pela capacidade humana, já que é pelo Espírito, eu vou ficar deitado em berço esplêndido esperando o Espírito de Deus fazer tudo. Eu vou ficar sentado no trono do apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a vida mudar. E o Espírito vai fazer tudo. Ele vai fazer tudo aquilo que você não conseguir fazer. Está me ouvindo? Então, para que ele faça a parte dele, você tem que fazer a sua. Entendeu? Isso é fé. Isso é fé. Deus, ou o Espírito Santo, não vai fazer aquilo que cabe a você fazer. E você não vai conseguir fazer aquilo que cabe ao Espírito de Deus fazer. Então, quando você chegar no beco sem saída, quando você chegar no seu limite, no limite da sua capacidade, no limite do seu esforço, do seu empenho, da sua dedicação, do arregaçar as mangas e a luta, quando você não tiver mais o que fazer, aí o Espírito de Deus entra em cena. Ele vai fazer aquilo que você não vai conseguir fazer. E é assim, o tempo todo. Um homem me disse uma certa vez: pastor Daniel, é como diz a Bíblia, faça a sua parte que eu te ajudarei. Eu falei: isso não está escrito na Bíblia, mas é o pano de fundo. Não está escrito com todas essas letras, mas é o pano de fundo da vida, é o pano de fundo da espiritualidade. Se você quer construir uma área da sua vida, ou se você quer reconstruir, por maior que seja o desafio daquela área, faça a sua parte. Faça a sua parte. E quando você não tiver mais o que fazer, acredite, Deus vai fazer a parte dele. Alguém disse, e não é com essa proporção, eu penso, mas isso é interessante. Alguém disse: 50% do milagre quem faz é a pessoa, os outros 50% é Deus que faz. Está compreendendo? Agora, qual é o desafio? Os primeiros 50% do milagre é você que tem que fazer os primeiros 50%. Se Deus fizesse os primeiros 50% dele, depois aí era fácil demais. Aí era canja de galinha. Não faz mal para ninguém, né? Mas o desafio da fé é que Deus só fará a parte dele depois que você fizer a sua. É por isso que você tem que ser dedicado. É por isso que você não pode ser de capinar sentado, ficar esperando as coisas acontecerem. Deus se lembra. Está lembrado? O nome Zacarias significa Deus se lembra. Então ele se lembra de você na hora da sua dor, da sua lágrima, da sua aflição. Ele se lembra de você na hora dos seus desafios, em relação aos seus planos, os seus projetos. Mas ele se lembra também do seu esforço, da sua dedicação. Você, mãe, que está aqui, ele se lembra das lágrimas que você derramou e que você tem derramado. Você, esposa, Deus se lembra do seu esforço, da oração, da campanha que você faz, do jejum, da consagração. Você, pai de família, Deus se lembra do quanto você tem se esforçado para buscar a Ele, do quanto você tem se esforçado para fazer a sua parte. Deus se lembra. E Deus se lembra, inclusive, eu falo isso às vezes, o Salmo 23, a palavra do Eterno, o Salmo 20, aliás, Salmo 20. A palavra do Eterno diz que no dia da angústia, quem é que não vive dia de angústia? Me mostre um homem e uma mulher nesse mundo que não viveu o dia da angústia. Até Jesus Cristo viveu o dia da angústia. Ele está lá no Getsemane e a angústia tamanha que o seu suor, ele transpirou gotas de sangue. Dia de angústia. E o Salmo 20 diz que no dia da angústia, no dia da dor, no dia da aflição, no dia da crise, no dia que a área da vida está aos escombros, no dia que você deu tudo de si para mudar e não está conseguindo mudar, no Salmo 20 diz que Deus vai se lembrar, inclusive, das suas ofertas. Está me ouvindo? Porque Deus se lembra.
Deus se lembra. Ele se lembra de você no meio da dor, no meio da aflição, no meio das dificuldades da vida, no meio dos escombros, no meio dos entulhos. Deus se lembra do seu esforço, da sua dedicação. Deus se lembra que você está fazendo a sua parte. E, inclusive, Ele se lembra de todas as suas ofertas e dos seus sacrifícios. Ele se lembra do dia que você nem podia, mas você falou: puxa, eu vou ajudar, eu vou participar dessa graça. Ele se lembra. Está me ouvindo? E Deus se lembra que na hora da reconstrução ou da construção, você fez a sua parte, você deu tudo de si. E na hora que a gente chega no limite, que não tem mais o que fazer, Ele entra em cena. É a hora de Deus. É isso que o anjo está dizendo ao profeta Zacarias. Vocês estão desolados, desanimados, sem forças, vocês não sabem o que fazer, porque vocês já fizeram a parte de vocês. Mas vai ser reconstruído, não pela capacidade humana, mas pelo Espírito. É pelo Espírito. É pelo Espírito. É pelo Espírito. Dê um aplauso ao Espírito Santo. É pelo Espírito. É pelo Espírito. E nós teremos a Santa Ceia. Eu estava vendo o ministério do Senhor Jesus. Imagine o grande desafio. Ele sendo Deus, se esvaziar das prerrogativas divinas para vir a esse mundo e nascer como um de nós. Ele sendo Deus. Ele não veio como Deus, ele veio como homem. Está compreendendo? 100% Deus, ele veio como homem, ele veio como um de nós. E o desafio enorme: salvar a raça humana, salvar a humanidade. Dar a sua vida na cruz do Calvário. E sabendo das possibilidades de ser rejeitado, sabendo do grande desafio de enfrentar a tentação do diabo, sabendo do grande desafio de enfrentar a cruz do Calvário, levar sobre ele as dores, as enfermidades, levar os pecados da raça humana. Eu penso que, por conta desse grande desafio, eu penso que Jesus Cristo deve ter perguntado ao Pai: mas como vai ser isso? Eu penso que o Pai respondeu: não vai ser pela capacidade humana, vai ser pelo Espírito. E de fato, ele foi concebido pelo Espírito Santo. E de fato, o seu ministério, todo ele, foi coberto pelas ações do Espírito Santo. Quando ele foi batizado ali no Jordão, o Espírito veio sobre ele em forma corpórea de pomba. E todo o seu ministério, as curas, as libertações, os milagres, todo ele foi abastecido pelo Espírito Santo. Está compreendendo? E nós estávamos em Minas Gerais. E o período de oração, na madrugada, 3 horas da manhã, eu ouvi a voz do Eterno. E Deus me disse: eu vou levar vocês para a Bahia, eu tenho uma grande obra para vocês na Bahia. É uma longa história. Eu olhei para a minha capacidade diante do desafio dessa grande obra. Eu tremi. Mas é como se eu tivesse perguntado: como é que vai acontecer essa grande obra? É como se ele tivesse respondido: não vai ser pela capacidade humana, vai ser pelo meu Espírito. E esse ministério tem alcançado almas, tem resgatado vidas. Pessoas têm crescido na graça e no conhecimento do Senhor através dessa visão ministerial. E Deus tem colocado pessoas com a gente, homens e mulheres, rapazes e moças. Deus tem acoplado a essa visão ministerial para nos ajudar. E de fato, essa visão ministerial acontece e vai continuar acontecendo. Apesar dos nossos esforços, Deus espera que nós nos esforcemos, que nós venhamos dar tudo de nós. Mas a consciência eu tenho e quero ter sempre. Por mais capacidade que a gente tenha, por mais talento, por mais aptidão que a gente tenha, eu nunca quero perder essa consciência, que não é pela capacidade humana, mas é pelo Espírito. Eu vim aqui hoje, nesta ceia do Espírito Santo, dizer a você: eu não conheço os teus sonhos, os teus planos, os teus projetos. Eu não sei qual é a área da sua vida que você olha e você fica desolado, desolada. Está aos escombros, os entulhos estão lá e você sente o peso, o desafio de reconstruir. Deus está vendo o seu esforço, Deus está vendo o seu empenho, a sua dedicação. E eu vim aqui hoje, em nome de Jesus de Nazaré, dizer que não vai ser pela força, não vai ser pela capacidade humana, vai ser pelo Espírito de Deus. Fique em pé, em nome do Senhor Jesus.
Se você recebeu essa palavra como sendo do coração de Deus para o seu coração, saia do seu lugar, venha diante do altar, é onde nós vamos participar desse momento sagrado, a Santa Ceia. Venha diante desse altar.